Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mas um detalhe que eu queria chamar a atenção é no versículo 21. Quando fala assim, quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Quando que aconteceu isso? Lá em Mateus. Lá em Mateus, o anjo já tinha revelado que o nome dele seria Jesus, quando revelou a Maria que ela ficaria grávida, que seria gerado do Espírito Santo e o seu nome será Jesus. Isso aí ensina uma lição muito importante, muitíssimo importante. Repare que, embora ali fosse uma gestação anormal, não é? Porque era Jesus, o Filho de Deus, que viria ao mundo agora em carne. Ele já era conhecido e já era entendido como aquele bebê sendo uma pessoa. Aquele bebê que seria ainda gerado no ventre de Maria era uma pessoa integral. Não era uma célula, uma molécula, um óvulo. Era uma pessoa, tinha até nome. Percebe? Mas o nome vai ser dado, aos olhos de Deus, né? Já tinha até o nome designado. Mas o nome vai ser dado a ele lá na apresentação, que é aqui no nosso capítulo, na circuncisão, né? No capítulo 2 de Lucas, versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Agora, quando você vê esse costume cristão de se batizar a criança, qual que é o nome de batismo da criança? O nome é José, é Antônio, é Pedro, tal. Por que fala que é o nome de batismo? Porque no batismo da criança, né, lhe é dado o nome, é designado um nome. Foi na circuncisão de Jesus, naquela representação do cortar a carne, ele recebeu o seu nome de Jesus. Agora, se você vai um pouco mais, quando Maria vai visitar sua prima, é Lucas 1, versículo 40, versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, essa criancinha que saltou no seu ventre era João Batista, né? E Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém isto a mim, que venhas visitar-me, a mãe do meu Senhor? Isabel chama o feto, o embrião no ventre de Maria de Senhor. Senhor. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. A criancinha era João Batista, ainda dentro da barriga de Isabel, de alegria por ter chegado ali, dentro da barriga de Maria, aquele que seria o Salvador do mundo, que seria o Senhor. Bem-aventurada, no versículo 45, bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E quem é essa que creu? Maria, porque ela creu nas palavras do anjo e ela se sujeitou, então, a uma situação vergonhosa aos olhos da sociedade, que era ficar grávida, sem ser de José, não é? Tanto é que os judeus até hoje chamam Jesus de Jesus Ben Pantera. Ben, em hebraico, significa filho. E Pantera era o nome de um soldado romano, de um centurião romano chamado Pantera. E então eles dizem que Jesus era filho de Pantera, por uma junção ilegal de Maria com um soldado romano.
Os judeus, claro, eles não querem admitir de jeito nenhum que Jesus é o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Então aqui ele fala, bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas da parte do Senhor lhe foram ditas. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Mas Maria precisava de um Salvador? Ela não era Maria Imaculada? Maria sem pecado? Maria que já estava salva por tabela? Não, ela precisava de um Salvador. Por isso que ela chama Deus de meu Salvador. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os seres humanos precisam de um Salvador. A menos que você renegue esse Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor, o Filho de Deus, Deus e homem, você não vai ter um Salvador. Então, quando você, às vezes por uma tradição religiosa, muita piedade e tal, fala assim, não, Maria não tinha um Salvador. Você está condenando Maria ao inferno, então, porque ela também tinha um Salvador. E ela precisava de um Salvador. Por isso que ela fala nesse versículo 47, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela tinha um Salvador. Ela tinha um Salvador, claro. Porque atentou o quê? Na sublimidade, na minha sublimidade, na sublimidade de Maria, na sua elevação tão alta, sem pecado, imaculada. Não! Atentou na baixeza de sua serva. Ela está falando de si mesma. Ela se humilha diante do Senhor, se humilha diante do Deus que é o Salvador dela. Atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Mas bem-aventurada por quê? Porque ela era alguma coisa? Não. Porque ela carregava no seu ventre o Filho de Deus, vindo em carne. E aí ela louva, né? Porque me fez grandes coisas, o poderoso, e santo é o seu nome, a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. O ponto que eu queria chamar a atenção aqui é nesse diálogo sem som entre duas criancinhas, uma no ventre de Isabel, que reconhece uma outra criancinha que está no ventre de Maria. Então, quando uma pessoa fala assim, meu corpo, minhas regras, eu vou tirar o bebê, pensa um pouco. Pensa um pouco, é um ser vivo. No caso de Jesus, um que já tinha até nome determinado para ele. Um que já tinha até nome determinado. É um ser humano. É um ser humano. Ninguém pense que Deus vai achar de menor importância porque está no mês tal, ou porque ainda não nasceu. É um ser humano. É um crime. É um homicídio. É matar um ser humano. Poxa, será que não dá para entender isso? Eu me lembro de 2 colegas que eu tive numa empresa que eu trabalhei. Os 2 vieram com a mesma pergunta para mim. Um veio e falou assim, olha, minha namorada ficou grávida. E agora? Nós estamos pensando em tirar, em abortar. Eu falei assim, olha, por que vocês não fazem o seguinte? Deixa nascer, e depois que nascer, se vocês não gostarem, mata o bebê. Não tem problema, você vai matar agora? Mata depois que nascer, pelo menos dá tempo de nascer, vocês decidirem, dá mais tempo para tomar uma decisão. Mas daí é homicídio. Claro que é. Em qualquer momento será isso. Em qualquer momento será um homicídio. Entendeu? O outro colega, a mesma coisa. Mário, minha namorada ficou grávida, nós estamos pensando em tirar. Eu falei a mesma coisa para ele. Bom, o primeiro ele e a namorada decidiram
que iam continuar a gravidez, ficaram noivos, me convidaram para o casamento. Foi um casamento até restrito a poucas pessoas da família, então a minha família foi convidada. Fomos lá na chácara do pai dela, e estava ela já com meia barriguinha, né? Já em andamento a gestação. Infelizmente eu perdi o contato com esse colega que trabalhou comigo. Eu não sei nem por onde ele anda. O filho dele já deve ter aí mais de 30 anos, viu? Esse que da história que eu estou contando aqui. Então, graças a Deus, ele sobreviveu àquilo. Mas o outro, e eles ficaram muito contentes, que quando nasceu a criança também, ficaram super felizes e tudo. Mas o outro colega meu, não, eles foram e realmente foram arrumar uma clínica clandestina aí e tiraram a criança. Olha, esse outro era um cara super alegre, era um cara super assim, brincalhão e tal. Depois disso ele mudou completamente. Ele ficou mais quieto, ele ficou mais introvertido, porque ele carregava na sua consciência aquilo que ele tinha feito. Então, não é nem questão de ser ou não cristão, porque a vida é dada por Deus, isso independe da pessoa ser cristão ou não, a vida é dada por Deus. Não é tipo assim, cristão é contra aborto, se eu não sou cristão, então não tem problema, né, porque eu não sou cristão. Não. Isso foi dado lá no Jardim do Éden. Crescei, multiplicai-vos, né? Sede fecundos, ou alguma coisa assim que fala na Bíblia. Porque Deus já previa que quando um casal se une, eles vão ter filhos. E é um erro, realmente, o que hoje... Isso hoje está tudo bagunçado, né, na sociedade. Nós sabemos que o homem, ele dá bola, não dá a mínima para Deus. Ele decide as coisas de acordo com a sua própria sabedoria, que não é sabedoria coisa nenhuma, é estultice, é tolice, é ignorância humana, que o homem chama de sabedoria. Porque eles vão, literalmente, bater de frente contra as coisas que Deus determinou. Mas então eu quis falar desse encontro de dois bebês não nascidos. Olha que encontro maravilhoso, né? Dois seres que já estavam prontos ali, e tem até esse diálogo, né? Eles têm até, um se comunica com o outro de alguma maneira invisível, mas Isabel sentiu os pontapés dentro da barriga dela. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.